Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje vamos mergulhar na vida e na obra de um dos maiores ícones da literatura, um autor que eu amo de paixão, a vida dele também me intriga, que é o Edgar Allan Poe. Você vai descobrir que como esse autor revolucionou os gêneros do terror, do mistério, da ficção policial, tendo inclusive influenciado um dos grandes escritores desse gênero aí de mistério, né, que é o Arthur Conan Doyle. Dizem que o Edgar Allan Poe influenciou o Arthur Conan Doyle a escrever Sherlock Holmes, né? Então ele é um autor sensacional. Ele é praticamente o pai do gênero terror, mistério, esses gêneros aí que eu acabei de falar. E nós vamos também descobrir por que as suas histórias continuam até hoje a fascinar leitores ao redor do mundo. E antes de começarmos, é claro, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novidades que nós vamos voltar ativa aqui nesse canal esse ano, hein? Bom, as edições que eu tenho aqui do Poe são essas duas aqui, que são da Dark Side, que é a coleção Medo Clássico, que eles dividiram em 2 livros com um compilado dos contos, dos poemas, e a segunda edição, que é essa daqui, tem até cartas que ele trocou com outras pessoas. Também tem um pôster, né, que vem colado aqui, quando você abre o livro do Edgar. Gente, essas edições são muito lindas. Se você gosta do Edgar Allan Poe, eu recomendo fortemente que vocês adquirem. Vou deixar o link aqui na descrição também. Então vamos lá, né, nos debruçar um pouquinho da biografia desse autor, que ele é polêmico. Você deve ter ouvido algumas coisas dele aí de vícios, mas vamos falar um pouquinho sobre ele. O Edgar Allan Poe, ele nasceu em 19 de janeiro de 1809 em Boston, e ele viveu uma existência marcada por uma sucessão de tragédias que viriam a influenciar profundamente a sua obra, tá? Literalmente. Bom, o Edgar, ele sempre foi pobre a sua vida toda, ele sempre viveu uma vida muito miserável. Os seus pais biológicos, eles eram atores, e ele tinha mais outros 2 irmãos. O Edgar era o filho do meio. Porém, quando ele tinha apenas 1 ano de idade, o seu pai abandonou a família, simplesmente falou que ia ali comprar um cigarro e nunca mais voltou. E quando ele completou 2 anos, a sua mãe morreu de tuberculose. Então, ele foi separado dos seus irmãos, porque cada um foi adotado por famílias diferentes. E o Edgar, ele foi acolhido por John Allan, um rico comerciante de Richmond, e recebeu uma boa formação e instrução, chegando a estudar até na França, né? Então foi aí nessa família que o Edgar recebeu o sobrenome Allan. Aí você deve se perguntar, né? Nossa, ele era pobre, foi criado por uma família rica, então como que ele voltou a viver na miséria? Galera, muitas coisas aconteceram nesse percurso. E tinha um detalhe também, o Sr. Allan, ele não gostava do Poe. Por algum motivo eles não se davam bem, eles brigavam constantemente, e o Sr. Allan, ele não apoiava a carreira artística e literária do Poe. E em uma de suas brigas, né, o Sr. Allan deixou o Poe sem herança nenhuma, enquanto ele ainda estava na faculdade. Então o Poe, ele ficou na indigência lá na faculdade, né, porque hoje em dia a gente sabe, né, que faculdade dá muito gasto. E aí ele ficou na faculdade, na indigência, tentando encontrar meios de ganhar dinheiro e poder sobreviver, né. Só que Poe não deixou esse fato de ter sido deserdado barato, né. O Poe, ele fez uma vingancinha com classe. A partir desse momento, ele passou a assinar todos os seus escritos com o sobrenome Allan, para todo mundo ver o filho que o Sr. Allan tinha renegado, e também para implicar, né, já que o Sr. Allan não gostava da carreira literária de Poe. E no prefácio da edição da Dark Side que eu mostrei para vocês, está escrito assim: se o senhor estiver determinado a me abandonar de vez, serei 2 vezes mais ambicioso do que já sou, e um dia o mundo ouvirá falar sobre o filho que você julgou indigno de sua consideração. Só que, galera, infelizmente, o Poe, ele morreu antes de ver seu nome ser reconhecido. Na verdade, ele viveu na miséria praticamente toda a sua vida, e seus escritos, eles eram desprezados por todos, porque eles eram considerados grotescos, né, e por ter um estilo de escrita novo para aquela época. Porque o Poe, ele era um escritor à frente do seu tempo, né? Ele praticamente fundou estilos literários novos, como eu falei, de mistério, de ficção, terror.
E esse aspecto da vida do Poe me lembra um pouco de Van Gogh. Por quê? Porque a arte de Van Gogh, ela também não foi reconhecida em vida. E Van Gogh, ele viveu na pobreza e sendo desprezado sua vida inteira. Então eu vejo semelhança entre esses dois, né? Mesmo que um na escrita e outro na pintura, porque eles viveram na miséria sem serem reconhecidos e só após a morte que eles se tornaram grandes escritores que são até hoje ovacionados, né? Bom, então aí para tentar se sustentar durante esse período conturbado aí, ele trabalhou em várias editoras de jornais, onde ele publicava seus contos, só que ele ganhava, galera, muito pouco, mal dava para sobreviver. O único poema que ele escreveu que deu um pouco mais de dinheiro e visibilidade para ele, mas também não foi tanto assim, foi o poema O Corvo, que é famosíssimo até hoje, vocês já devem ter ouvido, se não, ó, vai atrás, porque esse é um poema e tanto. E um outro aspecto da vida dele que é importante falar é que ele beirava ao alcoolismo. E essa realidade conturbada que ele viveu foi crucial para a formação desse seu espírito melancólico e da visão sombria que permeia todos os seus escritos, né? Tem várias obras biográficas do Poe, né? Algumas não trazem fielmente sobre a vida dele, mas eu li um livro sobre a biografia dele que ele sempre fazia de tudo para se dar bem na vida. Ele tentou várias carreiras, várias coisas diferentes e ele nunca se dava bem. E aí muitas vezes ele usava a bebida como refúgio. Então ele estava sempre assim, beirando o alcoolismo, sempre na miséria, sempre triste, sempre melancólico, depressivo. E essa realidade toda refletia nos seus escritos. E é importante falar que um aspecto central da biografia do Poe é a sua intensa relação com a sua prima, que era Virginia. Depois que ele voltou da faculdade, ele morou uma época com a sua prima e com a sua tia. E aí ele acabou se casando com a sua prima. E o Edgar manteve uma relação que era controversa para antigamente, porque a sua prima ela era muito novinha, né? Eu acho que ela era menor de idade, o Poe já era um cara formado. Deu assim, um pouco de bafafá naquela época, né? Mas o Poe, ele idolatrava a sua prima. Então a Virginia foi muito mais que a esposa. Ela se tornou a sua musa, um pilar emocional em sua vida. Só o que aconteceu? Ela adoeceu e morreu precocemente, muito novinha, de tuberculose, igual a sua mãe. E isso impactou profundamente Poe, né? Ele já estava assim, meio mal. E aí o amor da sua vida pega e morre, do mesmo jeito que a sua mãe. Aí isso foi assim, um estopim, algo que para ele não conseguiu controlar emocionalmente, né? Então isso contribuiu ainda mais pro tom melancólico e o tema recorrente de perda que tem em muitas de suas obras. E o Poe, ele morreu em 7 de outubro de 1849 com apenas 40 anos. E a morte dele, gente, até hoje é um mistério. Ninguém sabe exatamente a causa da morte que aconteceu com ele. O que se sabe é que ele saiu um dia para uma viagem de negócios e desapareceu por vários dias. E quando o encontraram, ele estava atordoado na beira de um rio lá em Baltimore e vestindo as roupas de outra pessoa. Né? Então aí levaram ele para o hospital porque ele estava todo machucado, todo ferido, e ele ficou 4 dias internado lá, agonizando, e acabou morrendo. Só que até hoje ninguém sabe assim com certeza a causa da sua morte, né? Assim, a gente pode apenas imaginar. Ele foi viajar, foi assaltado, aí espancaram ele, roubaram. Aí a gente não tem assim como saber com certeza. Aí sobre a causa da morte dele, diversas hipóteses foram levantadas, só que até hoje não tem nenhuma assim, essa, né? Alguns falam que foi intoxicação alcoólica, complicações derivadas de problemas cardíacos, e teve até, né, teoria de sequestro e envenenamento. Só que a ausência de registros precisos, né, e essa inconsistência dos relatos da época fazem com que a verdadeira causa da morte permaneça um dos maiores mistérios ligados à sua vida. E que com certeza, né, é um reflexo, de certa forma, aí, da atmosfera sombria que ele mesmo cultivava em sua obra. E eu acho isso, assim, é triste, né, mas também é fantástico, porque o Poe ele escreveu sobre todos esses temas lúgubres de mistério, de ficção, e a própria morte dele foi um mistério. E aí a gente pode fazer um link com outro autor, né, que é o autor de O Pequeno Príncipe, que ele era um aviador, e ele morreu assim também. Ele foi fazer uma viagem
e desapareceu. Ele nunca foi encontrado. Encontraram apenas alguns restos do avião dele ali, mas o autor mesmo, ele morreu na aviação, no trabalho dele. Então acaba que um pouco da biografia se junta com a obra. E eu já falei, né, meio triste, mas é interessante também a gente fazer esse link. Depois disso tudo, né, o Poe, ele é sinônimo dessa atmosfera gótica, da narrativa intensa, e o seu estilo, que a gente pode ver, lógico, é esse tom de terror e mistério, porque as suas histórias criam uma atmosfera de suspense, incerteza. Aí, como eu falei, aquele poema do Corvo, todo aquele tema lá de mistério, de você não saber o que está acontecendo. Também tem um conto dele, que é O Coração Delator. E esse conto eu acho sensacional. Vocês têm que dar uma pesquisada nele. Também A Queda da Casa de Usher. Então, essas obras aí transformam o cotidiano em algo sinistro, perturbador. E como eu falei, a gente pode perceber uma expressão poética nos seus escritos, porque a gente pode notar a musicalidade e o ritmo dos seus versos, que está presente em poemas como Annabel Lee e O Corvo, porque eles demonstram habilidade única que combina emoção com técnica formal. E tem um conto dele que é muito interessante, que é O Poço e o Pêndulo, que ele tem musicalidade, só que no original, né? Porque quando a gente traduz poemas que tem musicalidade, contos, a gente acaba perdendo na tradução, porque não tem como manter as palavras fiéis. No original desse conto, O Poço e o Pêndulo, conforme a gente vai lendo, né, o conto, a narrativa vai se desenrolando, a partir da musicalidade, a gente tem a sensação do pêndulo, que ele vai indo, abaixando cada vez mais até chegar no final. Então isso é genial, gente. E claro, né, nas obras do Poe, nós temos bastante exploração psicológica, porque os seus personagens frequentemente revelam dualidade interna, o que reflete angústias, conflitos pessoais, que, como eu falei, marcaram a própria vida do Poe. E o Poe também, ele inovou na construção de narrativas curtas e impactantes, estabelecendo bases para o romance policial e para o gênero do terror. E o Poe, inclusive, escreveu como se fosse um ensaio, dando a fórmula de como escrever um conto de boa qualidade, né? De como escrever um conto decente. E esses escritos, esse ensaio, são usados até hoje. Quando eu estudava lá, né, letras, a gente leu esse ensaio dele. Eu também fiz uma oficina de escrita e era muito usado. Então, algo que ele preconizou lá atrás é usado até hoje. Eu não preciso falar, né, que até hoje as suas obras inspiram adaptações no cinema, televisão, na música. Quem não lembra daquele episódio dos Simpsons, né, que eles pegam o poema O Corvo e fazem ali um episódio. Então isso é sensacional. Isso só mostra um pouquinho da grandiosidade que foi Edgar Allan Poe. Mas e aí, pessoal, o que você achou dessa trajetória do legado do Poe? Você já conhecia? Você já tem contato com os textos dele? Já ouviu falar? Se você não tem contato, vai ser o primeiro contato. Eu recomendo novamente a edição da Dark Side, que elas são muito boas, a tradução também é muito boa. E é claro, né, sempre que a gente vai ler um autor novo, pesquisa antes sobre quem for, contextualização, que a leitura fica muito mais fácil. E agora eu queria pedir que vocês deixassem no comentário algum conto dele que vocês gostariam que eu fizesse a análise que eu trago aqui pra vocês. E se você gostou desse vídeo, né, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre literatura e, é claro, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir o vídeo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!